disse a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Eis o motivo das nossas menstruações, cólicas, TPMs e ter dor para ter filho. Né? Nessa hora dá uma raiva da Eva, dá muita raiva, né? Mas a gente aprendeu que tem que perdoar. Dá, assim, ó, todo mês eu lembro da Eva, porque eu fico assim, por quê? Por quê? Né? E se você reparar, foi neste versículo que surgiu o machismo. E o feminismo também, tá? A sementinha, pelo menos ali do feminismo. Quer ver? O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gente, que babado. Quando eu percebi isso, assim, ó. Eu lembro que eu estava lendo, assim, e uma vez um homem entrou no... Eu sempre tinha o costume de ler muito a Bíblia no ônibus, porque eu não tinha muito o que fazer ali no ônibus, e eu sempre tive esse costume de uma leitura bíblica anual. E aí eu estava ali, bem bela, né? Eu acho que estava voltando da igreja, até se eu não me engano. E estava vazio o ônibus, sabe? E aí o homem simplesmente sentou do meu lado. Eu até fiquei um pouco constrangida se eu ficava, tipo assim, por que você tá sentando do meu lado, sabe? Se o ônibus inteiro tá vazio. E aí ele pegou e pediu licença ali, né? Tipo, pra falar comigo. Atrapalhou a minha leitura. Mas que bom, porque eu creio que eu pude esclarecer muitas coisas, né? Porque ele era filho de um casal que era de uma denominação que eu não vou citar o nome para não expor essa denominação, mas é uma denominação que ele já começou perguntando assim sobre a submissão. Foi de cara, né? E eu estava lendo Gênesis e eu estava refletindo sobre isso naquele dia, sobre o meu Deus, o machismo surgiu aí, né? E aí ele começou a me perguntar sobre a submissão e por que a Bíblia falava que o homem dominava sobre a mulher. E aí eu comecei a explicar que na verdade isso era originado do pecado, né? A minha descoberta recém-feita, né? Tipo, já teve fruto naquele mesmo dia. E eu pude explicar para ele o que realmente significava a palavra submissão, que não significava estar abaixo ou ser inferior, mas significava estar ali abaixo da mesma missão, né? Ter ali, é como, tipo, num time de futebol, tem o técnico e tem os jogadores, né? A mulher seria como se fossem os jogadores e o homem seria o técnico. Ele está ali exercendo a liderança, mas na verdade todos estão ali fazendo, né, tudo ali para vencer. É um time. Então, eu comecei a explicar para ele o que realmente significava a palavra submissão, porque ele se sentia muito frustrado e sentia muita raiva de Deus, porque ele via a mãe dele sendo maltratada, né, sendo diminuída, né, pelo machismo do pai dele, que tratava ela como uma escrava, né, tratava ela muito mal. E ele começou a me contar essas coisas. E eu comecei a dizer, olha, no mesmo lugar que está falando sobre a submissão da mulher, fala, em primeiro lugar, sobre como o marido deve amar a esposa, que deve amar como Jesus amou a igreja, né? E a ponto de dar a vida para ela. Então, assim, se o seu pai não dá a vida pela sua mãe, ele está errando muito mais do que ela em não respeitar ele, né? Que no caso ela estava fazendo a parte dela totalmente distorcida, por um entendimento distorcido. E aí ele foi como assim, tipo, sério que existe isso também escrito? E no mesmo lugar que o homem deve dar a vida pela mulher? Sim, que deve amar como a própria carne, porque quando você não trata mal a sua carne, antes você alimenta ela e cuida dela, né? Eu vou deixar aqui escrito, tá, a referência, porque não está em Gênesis, tá? Isso está no Novo Testamento. Mas é isso que está escrito, né? E aí fala que a mulher deve ser submissa em tudo ao marido. Só que, tipo assim, ó, linka os dois versículos. Gente, como assim eu não vou querer? É óbvio que eu vou querer ser submissa a um esposo que vai dar a vida por mim, vai me tratar como uma princesa desse jeito. Tô sendo submissa, bem feliz, sabe? Imagina, sabe, gente? Tipo, é maravilhoso. Então, daí surgiu o machismo e eu comecei a explicar pra ele que se originou no pecado, só que quando Jesus veio e morreu por nós, todas as coisas foram restauradas, inclusive o machismo, né? Porque se você reparar, gente, o cristianismo, os países cristãos, eles são os países mais
igualitários, onde existe mais essa luta, né, feminista, e existem movimentos pela liberdade, liberdade em todos os sentidos, inclusive liberdade para coisas que a Bíblia condena. Só que os países cristãos são os únicos que não vêm com violência ou que não matam. Isso são dados estatísticos. Eu não estou aqui desrespeitando nenhuma outra religião, tá, gente? Porque eu tenho amigos de outras religiões, de outras várias religiões, né, religiões grandes, mundiais, de outros de países, assim, né, digamos, os blocos religiosos. Não estou falando, na verdade, nem de religiões que existem aqui, né, no Brasil, por exemplo, que é considerado um país laico, assim como a maioria dos países cristãos, pós-cristãos, né, como os países da Europa, os países da América. Então, são os países onde há maior liberdade para a mulher, liberdade de voto, né, liberdade da mulher ser considerada ser humano, né? Digna, porque existem países que a mulher é considerada objeto, existem países onde as mulheres são vendidas como mercadoria, como se isso fosse uma coisa normal. Existem países onde a escravidão da mulher, em todos os sentidos, escravidão sexual, escravidão realmente como esposa, escravidão em todos os sentidos, gente. E muitas nem são consideradas seres humanos, são consideradas propriedades. E tudo isso começou ali no pecado, na origem do pecado. E é uma luta ali, você vê, né? 6.000 anos depois, ainda é uma luta. Né? Também não estou aqui levantando a bandeira do feminismo, né? Não dessa maneira assim desenfreada que muitas vezes coloca até a mulher acima do homem. Não, porque na Bíblia, na criação, se você ver o meu outro vídeo, eu falo ali que a mulher foi criada como auxiliadora idônea. Isso quer dizer semelhante, isso quer dizer no mesmo nível, né? Mas, ao mesmo tempo, submissa na questão da liderança, né? Então, é muito difícil, né? Porque isso tá enraizado dentro de nós, esse machismo, né, desde 6.000 anos atrás. Então é uma coisa muito difícil de se libertar, mesmo quando se é cristão. Você vê muitos cristãos com entendimento completamente errado a respeito de submissão, né, entendimentos completamente machistas, e é algo assim que a mulher tem que ser muito forte, né, para entender, para perdoar muitas vezes, e inclusive para se levantar contra a violência ou contra coisas assim que vão completamente contra a Bíblia, por muitas vezes, tipo assim, pegar um versículo isolado, tirar de contexto e querer usar para o seu bel prazer, né? Super filosofei aqui, mas é essa a verdade. Então eu fiquei muito feliz de poder ajudar aquele homem, porque eu vi assim, que eu posso não ter aproximado ele, ou do pai ou da mãe, porque eu não podia ali dar pitaco, né, no que o casal estava fazendo, até porque eu nunca tinha visto aquele homem na minha vida. Mas eu pude aproximar de alguma forma ele de Jesus ou da Bíblia, fazer com que ele não se sentisse tão averso a isso, porque talvez ele viu em mim uma pessoa, né, toda maquiada, toda arrumadinha, toda simperuinha, né, lendo a Bíblia, super feliz, super contente, sozinha, às 11 horas da noite, ou quase meia-noite, eu não lembro, mas era bem tarde, tá, gente? Se eu não me engano, eu tinha perdido o ônibus, eu tava furiosa, tava morrendo de medo, porque era de madrugada e eu estava dentro do ônibus sozinha, num lugar super perigoso, sim, eu estava num lugar super perigoso. E aí, né, entrou aquele homem, assim, sentou do meu lado, eu, ai meu Deus, misericórdia. E, na verdade, foi um propósito eu ter perdido o ônibus naquele dia, porque eu pude falar para aquele homem algo que Deus estava ministrando em mim, assim, de uma maneira muito interessante, porque eu já tinha lido Gênesis umas 1.000 vezes e nunca tinha percebido isso. Então, gente, por hoje era isso. Se a Bíblia não esconde nada, quem sou eu para esconder alguma coisa do que está aqui, né? Então, gente, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.